Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui é o irmão Fabrício no canal Glórias a Deus Sempre. Você já tem glorificado o Senhor? Irmãos, nós temos motivos de sobra para glorificar a Deus. Estamos vivos, né? O Senhor cuida de nós. Nós estamos aí esperando a volta do Senhor Jesus e Ele vem nos buscar, irmãos. Nós podemos confiar que o Senhor Deus cuida de nós, ainda que as circunstâncias se mostrem totalmente contrárias. Deus está cuidando de nós. Amém? Deus cuida de cada detalhe. Deus se preocupa em nos guardar, em nos orientar e nos dar aí, tudo aquilo que nós necessitamos. Mas principalmente a relação que nós temos que ter com o Senhor Deus tem que ser íntegra, sincera e tem que ser sempre constante. Irmãos, eu vou falar uma passagem aqui, que está presente no Salmo 40. Diz assim, para a glória de Deus: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Senhor. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, para trazer exatamente essa passagem que fala sobre paciência, Irmãos, muitas vezes nós estamos em situações muito difíceis, assim, humanamente falando, nós não temos condições de resolver um determinado problema. Então, se nós não temos o controle dessa situação, nos resta apenas voltar-nos totalmente para Deus. A nossa esperança é o Senhor. Então, nós temos que esperar em Deus. E essa espera, como diz o salmista aqui, ela tem que ser com paciência. Nós não sabemos o porquê. Muitas vezes o Senhor Deus ele não nos responde de forma imediata. Mas nós sabemos que Deus vai responder. Nós sabemos que Deus ele vai trazer uma determinada resposta para um tipo de situação, de problema. Ele vai dar uma solução. Lá no Salmo 27, se você fizer a leitura também, diz que o Senhor põe termo à guerra. Então toda tempestade acaba. Toda luta vai findar. Agora, como nós vamos passar por essa luta é o X da questão. Então eu penso, irmãos, que nós temos que ter aí sabedoria. Nós não podemos murmurar, nós não podemos ter impaciência, porque Deus ele vai resolver. A gente sempre ouve que o Senhor Deus ele está no controle de tudo e realmente está. Então nós temos que ter paciência, nós temos que esperar no Senhor. E dessa forma, quando nós esperarmos em Deus, Ele vai nos dar graça, Ele vai trabalhar alguns aspectos no nosso coração que precisam ser tratados. Ele vai nos disciplinar, porque a palavra de Deus diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo coopera, ainda que nós não venhamos a compreender naquele instante, ainda que o nosso sofrimento seja muito grande, que nós venhamos a nos sentir abandonados, que nós estejamos desesperados, mas o Senhor é a nossa esperança. Quando as pessoas nos abandonam, quando nós não temos saída em uma determinada situação, nós temos que lembrar que nós temos Deus. E se nós temos Deus, nós temos tudo, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai estar conosco. Ainda que nós venhamos a perder tudo, irmãos. Ainda que nós venhamos a estar praticamente derrotados. Mas o Senhor restaura. O Senhor reconstrói. O Senhor refaz. O Senhor ele abre caminhos aonde ninguém consegue abrir. E Ele fecha portas que nos machucavam. Então Deus é digno da nossa confiança.
que nós possamos aprender a confiar no Senhor. Hoje eu estou aqui, né, dentro do carro. Eu gosto de gravar dentro do carro porque abafa mais, né, o ruído que vem do ambiente. Porém, irmãos, assim, pensando, né, na minha vida, pensando muitas vezes até no que a gente tem, na verdade nós não temos nada, nós não temos um carro, nós não temos nem o nosso corpo, tudo pertence a Deus, né? Hoje está batendo um solzinho aqui e eu fico muito grato a Deus por estar vivo, ter esperança, confiar que o dia de amanhã vai ser melhor. Existe um hino que fala, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então não deixe a sua mente suspensa, vazia, para que o inimigo venha colocar pensamentos errados, pensamentos de morte, de derrota, de angústia, tristeza. Então busque o Senhor, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude essa palavra, abra o livro de Salmos, leia em voz alta, reflita sobre os versículos, né, que o Senhor Deus nos deu com tanto amor, cante hinos de adoração, se entregue para Ele, clame ao Senhor porque Ele vai te responder, Ele vai te abençoar, Ele vai estar mudando essa situação que você está vivendo. Eu tenho passado problemas gigantescos, mas eu tenho confiado em Deus. É muito difícil, irmãos, nós entregarmos situações que nós queremos que se resolva de uma vez, mas o Senhor Deus, Ele tem controle e Ele vai colocar termo a essa guerra. Ele vai colocar termo a essa guerra. Toda tempestade passa. Então nós vamos confiar em Deus. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará, diz lá no Salmo 37, no versículo 5. Esperei com paciência em Deus. Vamos esperar em Deus. Amém? Senhor, eu abençoo essa vida que está assistindo este canal. Deus, tudo te pertence, que o Senhor dê livramento, que o Senhor restaure, que o Senhor dê forças, entendimento, sabedoria, graça, para que esta pessoa, Pai, possa passar por este vale, dando glórias ao Senhor e confiando que ainda que o mar esteja diante dela, o Senhor tem poder para fazer com que esse mar venha se abrir. E o Senhor restaure, Pai, toda a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Traga esperança, traga paz, traga alegria, confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que você confie em Deus, que você descanse no Senhor. Descansa no Senhor, porque toda guerra Deus coloca fim. Amém? Em nome de Jesus. Amém.